O outro método que eu gostaria de falar com vocês é o estudo de caso. Estudo de caso, gente, é utilizado quando nós desejamos pesquisar algo muito particular. Quando algo muito particular nos chama atenção e a pesquisa sobre esse processo, sobre essa questão única, vai de fato contribuir para a pesquisa em educação, certo? Qual que é a fonte de dados do estudo de caso? São situações locais e situações específicas. A motivação dessa pesquisa é quando o caso ele demanda uma compreensão mais aprofundada, quando a gente sabe que compreender profundamente um dado específico vai ser bom para a pesquisa, vai ampliar a visão e interpretação da educação em relação a algum ponto. Para isso, nós precisamos apresentar contornos muito bem delimitados. Para o seu estudo de caso de fato acontecer, você precisa dizer: nós vamos estudar a escola tal, o processo tal, a pessoa tal, os professores tal. Isso tudo tem que ser muito bem delimitado para ele se configurar como estudo de caso, senão, de fato, não é um estudo de caso, certo? Existem várias modalidades de estudo de caso, mas todas elas, cada uma vai apresentar uma característica específica. Você pode considerar a história de vida de uma pessoa, você pode considerar as questões culturais de um grupo específico, você pode fazer múltiplos casos de uma vez, considerando que eles estão de alguma forma interligados. Mas independente disso, você deve analisar os seus resultados dos estudos de caso dentro de um contexto maior. Não é porque você está estudando um caso particular que ele deva ser compreendido em desconexão com todas as outras questões que estão indiretamente conectados a ele. Então, a interpretação dos dados que você obtém no estudo de caso é muito importante ser realizada em relação a outros aspectos, porque senão o seu trabalho fica vazio, ele fica sem profundidade, ele fica sem fundamento, ele fica um trabalho que realmente não vai ser útil para outros pesquisadores em educação utilizarem como referência. Então, não é porque é um estudo de caso que você vai olhar apenas para aquela situação e desconsiderar todos os fatores que influenciam aquele processo e todas as outras situações que podem ocorrer de maneira similar em outras regiões, em outras situações, em outras escolas, com outras pessoas. Então é muito importante, se você opte por fazer um estudo de caso, que você tenha essa noção de que, embora seja um estudo com contornos bem delimitados, a sua interpretação deve ser realizada em relação a outros processos similares que estão acontecendo fora do seu objeto de pesquisa. E como que a gente obtém dados nesse estudo de caso? Como que a gente vai ter os dados para a gente trabalhar? Bom, você pode fazer observações diretas, você pode fazer entrevistas, questionários, análise de documentos e outros. Você pode utilizar diferentes ferramentas para você obter um conjunto grande de dados que vai ajudar você a compreender melhor o caso que você selecionou para ser pesquisado. O outro método de pesquisa é o pesquisação. Esse eu tenho certeza que vocês estão mais familiarizados. Por quê? No semestre passado vocês tiveram que desenvolver um projeto pedagógico que tinha uma proposta de pesquisação. Então vocês se organizaram em grupos e cada grupo desenvolveu uma proposta ali de projeto nos moldes de pesquisação. Qual que é o fundamento da pesquisação? A pesquisação, gente, ela é um método de pesquisa que é utilizado amplamente não só na educação, mas também em questões de gestão de pessoas. Por quê? Na verdade, essas pesquisações, elas propiciam uma aproximação maior entre pesquisador e objeto de estudo, seja as pessoas, seja a escola, seja um ambiente específico. Tudo isso fica muito mais próximo na pesquisação. A pesquisação, ela é desenvolvida quando todos concordam que aquilo deve ser feito. Quando todo mundo, todos os participantes acreditam que algo possa ser mudado. Aliás, muitas pesquisações têm o objetivo principal de realizar uma mudança comportamental num dado lugar, num grupo de pessoas. Por exemplo, se você acredita que os jovens de uma escola estão usando muitas drogas e você precisa fazer uma intervenção para orientar esses estudantes a saberem quais são os riscos que eles correm, quais são os tipos de drogas, por que elas são proibidas, quais são os efeitos dessas drogas no seu corpo.
Isso é um projeto de pesquisação. Por quê? Se os estudantes não quiserem participar desse projeto, não vai ter projeto. Se os estudantes não compreenderem que é preciso falar abertamente sobre isso, não vai ter projeto. Então, tem que ter a participação de todo mundo. Todo mundo é envolvido nesse projeto. Então, isso tira um pouco aquele distanciamento do pesquisador da escola, do processo, dos alunos, do que ele quer pesquisar. Ele faz parte daquele processo. E a delimitação desses objetos de pesquisa, deve surgir, essa delimitação deve surgir após um profundo processo de reflexão por parte do pesquisador. Porém, essas reflexões devem ser compartilhadas com todos aqueles que vão fazer parte desse processo. Apresenta também diferentes etapas que a gente chama de ciclos, né? Esses ciclos nós delimitamos alguns que são o principal e o primeiro deles, que é a análise, ou seja, antes de você saber o que vai fazer, você precisa analisar profundamente aquilo, se vale a pena, se é importante. Depois você tem o ciclo ou a fase de coleta de dados e conceituação desse problema. Então o projeto ele vai ocorrendo à medida que você vai incorporando todo mundo dentro daquele processo. E aí você vai conceituando o problema. Se o problema é só para você, não é para os participantes, então não existe problema. Então não existe projeto de pesquisação. Essas pessoas devem estar conscientizadas de que isso é um problema para elas quererem mudar, quererem resolver isso. Depois você tem um planejamento da ação. É muito, muito importante que as ações que ocorrem dentro da pesquisação sejam organizadas conjuntamente. Porque se você chega com um plano, vamos fazer assim, 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 assado, isso é uma imposição. Isso diminui a chance das pessoas quererem participar desse projeto. Então, o planejamento da ação, ele deve ocorrer entre todos os participantes, todos os envolvidos. Depois ocorre a fase, o ciclo de execução, e depois você faz novamente coleta de dados e depois você repete esse ciclo novamente. Por que, gente, é importante repetir o ciclo? Porque você não sabe se aquilo que vocês propuseram a fazer para mudar um determinado comportamento, uma ação, de fato vai ser efetivo. Então você precisa agir, pensar, agir, analisar sobre os efeitos da sua ação. Caso não tenha sido eficiente, você deverá organizar uma nova ação, certo? Bom, essas são as principais características da pesquisação e da pesquisa estudo de caso, e no próxima semana no próximo vídeo nós vamos ver um pouco sobre os métodos de obtenção de dados.